Três jogos na Série B hoje colocam 6 times em lados opostos da tabela se enfrentando, tá? Todos os visitantes, Vila Nova, Avaí e CRB, estão pensando em acesso e todos os 3 mandantes estão pensando em escapar da zona do rebaixamento, tá? Ponte Preta, Chapecoense e Ituano. E aí a pergunta é a seguinte, será que jogar em casa coloca esses 3 times como favoritos para os jogos de hoje? Vamos ver isso agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Oitava rodada da Série B já começou, né? Já foram 3 jogos nessa oitava rodada. Hoje a gente vai falar de mais 3, né? A gente vai falar de Ituano e Avaí, vai falar de Ponte Preta e CRB e vai falar também de Chapecoense e Vila Nova. 3 times do topo da Série B contra 3 times da parte baixa da tabela. A Chapecoense e o CRB ficam meio que ali no meio da tabela, a gente então não sabe pelo que realmente cada um desses times vai brigar, né? Então, eu me chamo Diogo Cunha, esse aqui é o canal Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro. Se você ainda não conhece o canal, cara, se inscreva, caso você goste da análise, e se você já conhece, já sabe, né? Deixa aquela sua curtida marota para ajudar o nosso time a chegar o mais longe possível. Então vamos começar analisando Ponte Preta e CRB, jogo às 16 horas, né? A Ponte Preta tá vindo com um treinador novo, né, para esse jogo de hoje, né? O Nelsinho Batista assumiu o comando da Ponte depois que João Brigatti pediu demissão, né? Ele começou como coordenador da Ponte, né, no ano passado, depois ele teve que assumir o comando técnico para tentar livrar a Ponte do rebaixamento no ano passado, né? Conseguiu, ele é um cara que é torcedor ponte-pretano, ele tem o coração alvinegro, né? Mas ele entendeu que não tinha mais o que fazer com esse time, ele não ia mais conseguir fazer esse time jogar, e depois da péssima partida contra o Ituano, a derrota contra o Ituano, ele pediu demissão, né? Foi uma derrota lamentável. Pediu demissão, a diretoria agiu rápido e trouxe o Nelsinho Batista, né? Ele encontra essa Ponte na porta da zona do rebaixamento, tá ali com 6 pontinhos só, empatado com o Brusque, que está dentro da zona, então ele vai ter um grande desafio, o Nelsinho Batista. Mas para esse jogo de hoje ele vai contar com 3 retornos importantes, tá? Matheus Regis, que volta de suspensão, está à disposição. O Gé, que estava com uma amidalite, estava doente, também está de volta. E o Everton Brito, que foi liberado pelo departamento médico, ele estava com dores no pubis e está relacionado para esse jogo de hoje. Mas existem desfalques também, né? O Dodô foi expulso nessa derrota aí para o Ituano. Sérgio Rafael e Luiz Felipe foram vetados pelo departamento médico, nem treinaram nos últimos treinos aí da Ponte Preta, né? Então, cara, Nelsinho Batista teve 4 treinos só para tentar observar o seu novo time, seu novo elenco, para montar a rapaziada que vai começar o jogo, né? O time titular. Então, segundo ali a imprensa especializada de Campinas, a provável escalação do Nelsinho Batista vai ser muito diferente do que vinha sendo escalado por João Brigatti, né? Isso realmente é comum, né? O time não vinha funcionando, então ele vai tentar encontrar soluções para essa Ponte que não vence há 4 jogos, né? Vem de 2 derrotas e 2 empates, vem do seu péssimo resultado aí contra o Ituano e está tentando buscar essa reabilitação para não correr o risco de entrar na zona do rebaixamento já nessa rodada, né? O CRB, cara, é um time que volta a jogar a Série B depois de classificações heróicas na Copa do Brasil contra o Ceará e na Copa do Nordeste contra o Bahia, onde levou o jogo para os pênaltis dentro da Fonte Nova e conseguiu a classificação. É um time que estava voltado para essas competições, volta a jogar a Série B, mas não volta a focar na Série B. Isso porque a final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza já acontece nesse meio de semana o primeiro jogo e no final de semana o segundo jogo. Então Daniel Paulista deu indícios de que vai poupar os seus titulares para esse jogo de hoje, completamente focado o CRB na Copa do Nordeste. Então, além disso, né, tem desfalques certos, né, que já não poderiam jogar normalmente, né? O Léo Pereira está suspenso, já não pode nem ser relacionado, e o lateral esquerdo, William Formiga e o Caio César estão se recuperando de lesões musculares, também não poderiam ir a campo, né? Então, o CRB, quando foi concebido esse elenco, né, foi pensando em G4, tá? Nesse momento não faz uma campanha muito boa, tá com 8 pontos, está na parte ali, na segunda metade, na segunda página da tabela da Série B, mas pelo investimento e pelo time que tem, é um time que pensa em G4. Mas o fato é que nesse momento Ponte Preta e CRB estão próximos na tabela, um com 6 pontos, outro com 8 pontos. Então a realidade nos mostra nesse momento na Série B um confronto direto. São times na mesma faixa da tabela, né? Embora tenham investimentos completamente diferentes. Mas para esse jogo de hoje,
a gente pode esperar um jogo muito brigado, tá? O retrospecto histórico entre os dois na Série B aponta 18 jogos, com 9 vitórias da Ponte, 6 vitórias do CRB e mais 3 empates. Então, a Ponte tem essa vantagem histórica. E pro jogo de hoje, cara, a Ponte com o novo treinador, com todo esse gás que o novo treinador, novas ideias, né, dá aquela refrescada no ambiente, né, os jogadores começam a ter novas esperanças. A gente ainda tem que entender como que essa Ponte do Nelson Batista vai jogar, né? Ele vai fazer muitas modificações, vamos ter que analisar de perto esse jogo para entender o que essa nova Ponte Preta vai mostrar. Óbvio que um jogo vai ser muito pouco, mas a gente já consegue ter indícios. O CRB, cara, vai vir com um time completamente modificado, né? Então não tem nem muito que a gente analisar esse time do CRB. Acredito que a Ponte vá tentar impor o seu ritmo dentro de casa. O CRB, como é um time mais desentrosado por ser composto por jogadores reservas que não jogam tanto juntos, deve ter mais dificuldade nesse quesito de troca de passes, movimentação. É um time que vai começar a se encontrar dentro da própria partida. Eu vejo a Ponte Preta favorita contra as reservas do CRB. Eu vou dar R$3 para a Ponte Preta, R$2 para esse time do CRB, que, cara, tá com o foco completamente voltado para a Copa do Nordeste. Até os titulares, até os reservas estão pensando na Copa do Nordeste, né? O outro jogo às 16 horas hoje é Chapecoense e Vila Nova, tá? A Chapecoense, cara, que teve um ótimo início de Série B, venceu os 2 primeiros jogos, ficou no G4. Depois que vencer esses 2 jogos, tá a 5 rodadas sem vencer, com 3 empates e 2 derrotas. Já tá mais próxima da zona do rebaixamento, né? Tá a 3 pontos da zona do que está do G4 da Série B. São 6 pontos para o G4, então tá começando a cair. O Humberto Louser, ele que chegou nessa Chapecoense para a Série B, é um cara que tem todo um histórico no clube, vai tentar retomar o caminho das vitórias dentro de casa com essa Chapecoense, mas ele não estará na beira do campo, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo e vai ser o auxiliar do Humberto Louser que vai comandar o time, né? A Chape não tem novos desfalques importantes para esse jogo de hoje, mas tem muitos jogadores pendurados, né? Então tem que tomar cuidado, porque se muitos deles tomarem cartões amarelos, vai ser um grande problema para a próxima rodada, né? Tem o Cavicchioli, Marcelinho, Bruno Leonardo, Foguinho, Giovanni Augusto, Tomás, Rafael Carvalheira e o Mário Sérgio, todos eles pendurados. O Vila Nova, cara, vem de um momento muito delicado na temporada, né? O que era para ser uma coisa sensacional, que era a final da Copa Verde, se transformou num pesadelo. O time tomou um agregado de 10-0, perdeu a final por 10-0 para o Paysandu. Tomou 6 no primeiro jogo com o time titular. Técnico caiu, né? Técnico foi demitido, caça às bruxas lá, muitos jogadores sendo dispensados. A diretoria tomou a decisão de botar os jogadores reservas no jogo. Muitos jogadores reservas e da base no jogo de volta, tomou um 4-0, né? A torcida ficou revoltada porque queria pelo menos um pouco de dignidade, né? De repente vencendo o jogo de volta, né? Se perdeu por 6-0, se vencesse por 1-0 o jogo de volta, já cairia com mais dignidade do que tomar um 4-0, né? Um 10-0 no agregado. Então, tá com todo esse contexto, vem o time de Luizinho Lopes, né? O treinador que era do Brusque, saiu, veio pro Vila Nova. Já estreou justamente contra o Brusque na rodada passada e é um resultado que, sem avaliar o contexto do Vila Nova, é um resultado ruim. Por quê? Porque esse time do Vila Nova vinha de 3 vitórias consecutivas em casa. O time tem 9 pontos, todos os 9 como mandante. E quando um time que joga para 0% de aproveitamento fora de casa, que é o caso do Vila Nova, perdeu todos os 3 jogos que fez fora de casa, quando ele faz um jogo contra o Brusque, que é um time da parte baixa da tabela, e perde ponto, cara, isso dá um baque muito grande na estratégia, né? Vai precisar pontuar hoje, vai precisar de qualquer jeito retomar esses pontos que perdeu dentro de casa. Então já coloca mais pressão ainda num clube que já vem pressionado com esse clima todo à sua volta, não tem desfalques importantes para o jogo de hoje, mas vem com todo esse contexto psicológico de pressão para cima do Vila Nova. O retrospecto histórico entre os dois times dentro da Série B aponta 4 jogos entre Chape e Vila Nova. A Chape nunca venceu o Vila Nova na história da Série B. O Vila venceu 2 vezes, né? Venceu 2 partidas e houveram ainda 2 empates. Para esse jogo de hoje, cara, os times do Humberto Louser, a gente sabe que eles são montados para fazerem muitos pontos em casa, né? São mandantes ferozes, né? Os caras que vão para cima, que botam muita pressão. E eles fora de casa tentam arrancar o pontinho que der, né? Se fecham, ficam ali no contra-ataque. E hoje é o jogo da Chape em casa. Fez bons jogos dentro de casa, venceu
conquistou a maior parte dos seus pontos jogando em casa, e ao contrário desse time do Vila Nova, que fora de casa, meu irmão, vem fazendo péssimas partidas, tá? O Vila Nova jogou pior do que todos os seus adversários, assim, nem fez cosquinha em Sport, em CRB, fez jogos muito ruins como visitante esse time do Vila Nova, né? Então vai ter que transformar a sua atuação hoje para bater de frente com a Chape. Tá certo que assim, os times em que o Vila Nova jogou contra foram times do topo da tabela, né? Ali, CRB, né? O CRB não é de topo de tabela, mas é um time forte. Ele jogou contra o Sport, que no momento era o melhor time da Série B, mas hoje enfrenta uma Chapecoense que não tá no mesmo nível que esses outros, mas é um time forte em casa. Então, para mim, eu vou dar 3 raios de favoritismo para a Chapecoense, 2 raios para esse time do CRB que tá tentando se encontrar uma vitória hoje. Arrumaria, pelo menos acalmaria esse ambiente que tá transtornado lá no Vila Nova, né? Inclusive, se você vai a algum jogo hoje da Série B, já sabe, né? Filma a festa da sua torcida, posta nos stories no seu Instagram e me marca. É tradição aqui no canal, só você me marcar que eu vou repostar todo mundo que me marcar, beleza? Meu Instagram tá passando aí pra você ir lá e me marcar nos seus stories, beleza? E o último jogo de hoje, Ituano e Avaí, jogo às 18h30. O Ituano, depois que perdeu 4 jogos nos 4 primeiros que fez aqui na Série B, conseguiu vencer 2 jogos nas últimas 3 rodadas. Alberto Valentim chegou, arrumou um pouco esse time do Ituano, né? O time vem jogando muito bem dentro de casa, venceu o Sport jogando bem. Na última rodada venceu a Ponte Preta também, sendo bastante superior. O time tem conseguido imprimir um ritmo muito forte de jogo quando joga em Itu, quando joga dentro de casa. Principalmente nesse jogo contra o Sport, quando foi muito vertical, muito rápido, né? Muito agudo. E contra a Ponte Preta, que conseguiu dominar o jogo praticamente inteiro contra a Ponte. E o time vai precisar estar inspirado hoje, porque vai enfrentar o melhor time do momento na Série B, que é o Avaí, né? Tá jogando muita bola, começou essa rodada dentro do G4, já saiu, né? O Ceará assumiu essa vaga, mas o time vem de 4 vitórias seguidas na Série B e 4 vitórias contra times de peso, né? Venceu o CRB, venceu o Curitiba, venceu o Sport e vem de uma excelente atuação contra o excelente time do Goiás, né? O Avaí venceu times muito fortes e agora vai pegar o seu time mais fraco aí nessa última sequência que o time do Avaí fez, né? Mas não pode baixar a cabeça, não pode entrar de salto alto, porque o time do Ituano, como eu falei, melhorou muito o seu nível de atuação depois que o Alberto Valentim arrumou esse time. Mas a possibilidade concreta do Avaí engatar a 5ª vitória seguida na Série B e terminar o dia de hoje na vice-liderança da Série B, né? Um time que começou mal, que está com salários atrasados, pode assumir a vice-liderança hoje, inclusive terminar a rodada como vice-líder, dependendo dos resultados, né? Então, Gilmar Dalpozo, né, o técnico, o grande responsável por essa virada de chave do Avaí, dessa vez ele não vai ter à disposição a escalação que ele vinha repetindo nos últimos jogos, né? Ele não vai poder repetir o time que venceu o Goiás, porque Pedro Castro saiu lesionado e o Gustavo Vilar, que ele foi expulso, já não poderia jogar esse jogo de hoje. Ele também se machucou nesse jogo, né? Teve uma lesão no joelho constatada, deve ficar pelo menos aí 1 mês fora de combate. Então, são esses 2 desfalques para o jogo de hoje, mas os 2 principais jogadores do Avaí estão confirmados, né? O Marcos Vinícius e o Garcês. Saiu até matéria sobre eles dois essa semana aí, né? Em que os dois são os 2 principais jogadores do Avaí nessa Série B. Eles juntos, né, com assistência ou com bola na rede, participaram de 42% dos gols do Avaí na Série B. Um dá um passe para outro, toda hora eles estão fazendo essa dobradinha, né? Nessa sequência de vitórias do Avaí, eles ajudaram diretamente em 3 das 4 vitórias do Avaí. Então são jogadores muito importantes e estão confirmados para esse jogo de hoje. O retrospecto histórico entre os 2 times aponta 8 jogos na Série B com apenas 1 vitória do Ituano, 4 vitórias do Avaí e 3 empates ainda. Esse jogo de hoje é um jogo muito difícil da gente entender, tá? Se você pega esse jogo e olha para a tabela, você fala, o Avaí vai ganhar. Mas o Ituano mudou o seu nível de atuação. Acredito que o Ituano aprendeu a jogar contra times que propõem, que são melhores tecnicamente. Mesmo em casa, o time não tem aquela vaidade de querer atacar desvairadamente, como fez contra o Sport. O time deve jogar um pouco mais atrás, deixar a bola com o Avaí e largar o seu contra-ataque, que tem sido muito veloz. Então, esse time do Ituano é um time muito perigoso no contra-ataque, mas tecnicamente e taticamente, esse time do Avaí tá muito forte, né? Tá muito confiante, tá com ótimos jogadores em ótima fase. É um jogo que pode se complicar se o Avaí não conseguir ter essa transição defensiva veloz quando perder a bola, né?
já que o Ituano tá contra-atacando muito rápido, o Sport sofreu muito com isso, mas eu vejo o Avaí favorito com 3 raios contra 2 desse time do Ituano. Vai ser um bom jogo, então quero que você coloque aqui embaixo aqui os seus palpites para os jogos de hoje, suas apostas, o que você faria. Agora a gente tá focado na Série B, né? Estamos focados na Série B, vem coisa boa por aí. Se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito ainda, se você conheceu o vídeo agora, me conheceu agora, o canal, se inscreve, você é muito bem-vindo. Você que esqueceu de deixar sua curtida, deixa agora antes de sair. E até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!